Boa tarde, prazer estar com todos vocês. Se vocês desejam ouvir isto em espanhol ou inglês, por favor, olhe o ícone na parte inferior da tela e selecione o idioma que gostaria de ouvir durante o seminário. Se vocês estiverem conectados de um celular, a opção estará no topo da tela. Este seminário está disponível em inglês, espanhol e português. Amigos, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês conosco hoje, sábado, 7 de novembro. Este seminário é dedicado aos treinadores e ditado pelos árbitros. Às vezes, cometemos erros por falta de conhecimento. Às vezes, não conhecemos as regras e não sabemos como aplicá-las. Então, meu amigo sugeriu fazer este tipo de seminário. Assim que unimos forças a IWF, o Comitê Técnico da Federação Pan-Americana, para fazer este tipo de seminário. É um prazer estar aqui com todos os que assistem a este seminário. Fazemos isso para que nosso esporte possa avançar e muitas pessoas mais possam conhecer. Quero apresentar os nossos convidados. O Nico Vlach, vice-presidente da IWF e presidente do Comitê Técnico, campeão olímpico, nosso querido amigo Mohamed Jalouk, secretário-geral da IWF, e o nosso amigo e presidente da IWF, Dr. Michael Irani. Agora, Nico Blau tem a palavra. Muito obrigado, José. Obrigado por me convidar para este seminário. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos neste seminário. É um prazer ver a Federação Pan-Americana e a IWF novamente liderando este tipo de seminário. Este ano e também as competições, como a que teremos na próxima semana, organizada pela Pan-Americana e pela IWF, a competição mundial juvenil, que terá início depois de amanhã. Quero parabenizá-lo. E como você mencionou, é necessário ter este tipo de seminário para atualizar os treinadores com as regras e regulamentos. Porque é normal, como humanos, cometemos erros durante as competições. Mas com este tipo de seminário, podemos ser atualizados e podemos nos reunir, entender as regras e evitar cometer erros. É muito bom ver também amigos pan-americanos
Infelizmente, este ano não nos encontramos pessoalmente, mas pelo menos através da tecnologia temos a oportunidade de nos ver e comunicar. Espero que em breve nos possamos ver pessoalmente em competições. Mas até então, desejo a todos boa sorte. Para que estejam bem. E talvez nos próximos meses nos veremos pessoalmente. Obrigado, José, por assumir a liderança e organizar este tipo de reuniões e seminários e competições com os amigos pan-americanos. Obrigado aos palestrantes. Ítalo, que faz parte do comitê técnico da IWF, Marixa e Triolo, que é o presidente do comitê técnico pan-americano. Obrigado por nos ajudar e obrigado por ser ativos e ajudar nosso esporte. Queremos estar juntos, porque somente assim podemos ter sucesso. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Nico, pelas tuas palavras, generosidade e por estar aqui conosco agora. Permítanme passar a palavra com nosso amigo e secretário-geral da IWF, Mohamed Jalou. Caro Jalou, tem a palavra. Obrigado, José, presidente da Pan-Americana e vice-presidente da IWF. Primeiramente, gostaria de agradecer a você e a todos os palestrantes, o presidente Michael Irani, Nico Black e eu. Temos muito respeito pela família do levantamento de peso na Panamérica. Gostaria de agradecer a Marixa, porque temos oficiais técnicos muito bons. Marixa, Joseph e Ítalo. Eles participaram de competições e eventos internacionais. E eles são sérios, têm conhecimento e fico feliz em ver que esses seminários são ministrados em espanhol e chegam a todos os treinadores e oficiais técnicos da Pan-Americana. Na minha opinião, cada treinador deve entender as regras. Para mim é muito importante que todos os treinadores conheçam as regras, porque se cometem erros, os levantadores estarão perdidos na competição. Estou muito feliz por este encontro. Vejo muitos treinadores e que conhecem as regras e regulamentos. Como treinador, evitam erros. Neste caso, são muito bons treinadores e muito bons técnicos oficiais. Muito obrigado, José, por esta oportunidade, porque este seminário está traduzido para o inglês e espero que tudo seja perfeito para o levantamento no Panamérica. E eu acho que o levantamento de peso no Panamérica tem um nível muito alto e é muito respeitado, o que é muito importante para a Panamérica. Obrigado, José, e desejo-lhe muito sucesso. Muito obrigado, querido amigo. E agora, por favor, para continuar o evento, passamos a palavra ao nosso amigo e presidente da IWF, Dr. Michael Irani.
Muito obrigado, José. Vocês facilitam o nosso trabalho. Para mim, Nico e Jalu, que é o secretário-geral, e vocês têm a iniciativa de fazer esse seminário para ajudar os treinadores a estarem cientes das regras e a não cometerem erros. Sem treinadores, não teríamos levantadores. Então, nós temos trabalhado muito. Devemos estar unidos como uma organização. Precisamos nos abrir. Não temos nada para esconder. Vamos abrir nossos livros para o mundo e informar o que está acontecendo. É isso que devemos aprender, estar unidos. Somos globais. Somos levantamentos de peso e devemos informar ao mundo disso. Desejo-lhe muita sorte, porque essa aí é uma organização fantástica. Foram vocês que deram início a esses seminários online, que estão a decorrer no todo mundo. Eu não posso esquecer o papel que eu tenho como médico e aconselhar as federações nacionais sobre como evitar o contágio. Mantenham distância uns dos outros. Usem luvas, usem álcool em gel, usem suas máscaras e aconselhem seus atletas a usarem giz próprio. Lembrem-se de todas essas coisas, são muito simples. Guardem a distância, lavem as mãos. Lembrem as luvas dos carregadores e usem máscara. Aqui paro. Agradeço por organizar esse evento e por nos convidar. Bênçãos para todos. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado por estar aqui hoje, por nos lembrar não só da importância do que fazemos, mas também de cuidarmos de nós mesmos. Precisamos proteger nossos atletas e lembrar que o Covid-19 começou meses atrás, mas ainda temos que cuidar de nós mesmos, cuidar das pessoas e repetir constantemente para nossos atletas. Agradecemos a nossos convidados por estarem aqui para o início deste seminário. E agora passo a palavra aos nossos 3 profissionais. Nossa amiga Marixa Ortiz será a primeira apresentação. Ela é da República Dominicana. Muito obrigado, Marixa. Você tem a palavra. Obrigado outra vez. Boa tarde, senhor José Quiñones, presidente da Federação Pan-Americana de Levantamento de Peso. Senhor Nico Black, vice-presidente da IWF e presidente da Comissão Técnica do mesmo. Boa tarde, José Triolo, presidente da Comissão Técnica da Pan-Americana. Boa tarde, Ítalo Baratini,
membro do Comitê Técnico da IWF. Para mim é uma honra compartilhar esta plataforma nesta tarde com Ítalo e Triolo, neste seminário muito importante para os treinadores em relação ao que são os regulamentos técnicos. Então, para mim é uma honra compartilhar com todos vocês, da mesma forma com todos os participantes. E alguns de vocês me conhecem. Sou Marixa Ortiz, da República Dominicana, e compartilharemos 2 tópicos esta tarde. O assunto que me corresponde é uniforme e qual é o manejo do Marshall. Então, eu espero que vocês gostem. Quero agradecer, muito obrigado a toda a IWF, bem como ao Pan-Americano, por ter me levado em consideração como expoente. Então, vamos começar a exposição. Aqui vamos falar sobre o que é o uniforme dos atletas, o que é muito importante. Quando o atleta chega à competição, ele deve estar bem representado, bem uniformizado. Vocês, como treinadores, devem levar isso muito em consideração, que seus atletas cheguem com uma bela representação, com um uniforme adequado e que estejam devidamente vestidos. Aqui os tópicos que vamos discutir. O que é obrigatório? O que é opcional? O que é proibido? Isso significa que o resto é proibido? Quantas coisas posso vestir? Então, esta tarde vamos discutir esses assuntos. Por favor, prestem muita atenção, vocês treinadores e todos os participantes, muita atenção a esta questão do que é o uniforme dos atletas. É obrigatório o atleta usar malha e calçado desportivo. Como você pode ver, aqui temos um exemplo do que é malha ou botarga, como alguns países o chamam. Aqui tenho um azul, mas isso não quer dizer que só vai usar azul. Pode ser de qualquer cor. Opcional. Aqui temos o que os atletas podem usar. Opcional. Macacão, que depois vou explicar o que é. Camiseta, calças curtas, ajustados ao corpo, meias, correia, bandagem, fita, luvas, protetor de mão, roupa interior, joias, acessórios, enfeites de cabelo e touca religiosa, chapéus. Então, você pode usar tudo que você pode ver aqui. E como ao princípio eu falei, tudo que aparece aqui nesta parte você pode usar, mas na outra parte você não deve usar. Nas regras gerais, nas competições, os atletas participam com um uniforme concedido, aprovado pela federação membro. O que isso significa? Que o atleta deve usar o uniforme fornecido pela sua federação membro ou seu comitê olímpico. Em qualquer uma das provas, poderia usar o uniforme fornecido por sua federação. Porém, tem atletas que mandam fazer as próprias malhas, botargas. Depois, levam para a federação aprovar. Podem usar. Para este efeito, a cerimônia da entrega da prêmio é considerada parte da competição. Aqui é muito importante, treinadores, prestem muita atenção. Às vezes tem que ser assim, na hora da cerimônia de premiação, aí o atleta quer subir assim, como ele está. Eu sei que ele já terminou a competição, aí ele não se prepara para a premiação. Diz aqui que a parte da cerimônia de premiação é considerada parte da competição, porque é onde termina cada atuação do atleta, termina a competição. Então, a premiação, os atletas
os atletas devem subir com seu uniforme e calçados deportivos, que fique claro. Equipamentos eletrônicos pessoais como iPads, tablets, celulares, etc. Isso é totalmente proibido na plataforma de competição. Portanto, o atleta não deve subir com nenhum desses equipamentos. Então, agora a equipe médica é uma exceção. Vocês já sabem, treinadores, atenção com isto, que não permitam que seus atletas subam com nenhum desses equipamentos, porque às vezes querem subir com o celular para tirar fotos na hora da premiação. Recomenda-se que não subam com nenhum desses equipamentos eletrônicos. Aqui começaremos com as regras gerais do que o uniforme. É importante que você saiba disso. Você diria, mas já sabemos como um atleta deve se vestir. Mas às vezes hay coisas que nos escapam como treinadores, Então, eles devem ter o conhecimento. Por exemplo, aqui temos como deve ser decorado ou marcado, o nome do atleta, o apelido. Se o atleta tiver apelido, pode colocar na malha ou botarga o nome do clube, nome do Comitê Olímpico Nacional, membro da federação, o emblema nacional, pode ser uma bandeira, o emblema nacional de seu país, ao considerar, e a identificação do fabricante, se for considerado pelo atleta. Ele pode decorar sua malha. Isso não é proibido. O uniforme dos atletas. Aqui vamos conversar o que está errado. Então, o que significa que o que não aparece aqui é porque está correto. O uniforme é correto. 2 ou mais peças. Usar com outras roupas, com gola. Cotovelos e joelhos não devem ser cobertos. Cubra a correia, coberto pelo macacão, camiseta, alterado por camiseta e short, alterado pelo macacão. Aqui está o que eu estava explicando, o que está errado. Aqui está o incorreto do macacão. Vamos falar sobre o macacão. Muito importante, prestem atenção, porque tenho visto muitos atletas que usam macacão, mas não cumprem o regulamento. Aqui está o errado, alterado por uma camiseta. Um macacão, como vocês sabem, vai embaixo da malha. Então, um macacão não pode levar shorts ou usado com outros macacão. O que isso significa? Que se você tem um macacão, não coloque outro em cima do que já está usando. Você também não deve usar roupas largas, como já tenho explicado. Você não deve ter uma camisa com gola e solta, com padrão ou desenho. Você pode ver abaixo que tem um desenho. Não deve ser usado macacão, não deve ter desenho. Como vocês podem ver, deve ser de uma cor, usado sem malha. O que significa que você não pode usar o macacão sozinho. Deve usar sua malha ou botarga, como é conhecido em alguns países. Então, você deve vesti-lo com uma malha, não deve ser usado sozinho. Camisetas, incorreto. O errado das camisetas, usado com outras camisetas, que não deve ter gola, que não cubra os cotovelos. O que quer dizer? Que sejam mangas curtas, que não cubram os cotovelos. Então, também não deve cobrir, igual que o macacão, não deve cobrir a malha. O que quer dizer? Que não cubra a malha de competição que o atleta esteja usando no momento. Então, o errado do short, usado com outros pares.
O que quer dizer? Você não pode usar 2 shorts ao mesmo tempo, que fiquem soltos. Eles não devem estar soltos, eles devem ser apertados e totalmente aderidos à pele, que cobre o joelho. Não deve cobrir o joelho e também não devem ser mais compridos do membro inferior, é dizer, não pode passar do joelho. Então, aqui temos os exemplos dos shorts e das calças compridas. A correia. O cinto é parte do uniforme. Então, o cinto deve ser usado por fora da botarga. Não deve ser usado dentro. Aqui temos um exemplo. Primeiro a malha, depois temos o que é a correia, e a largura máxima é de 12 centímetros. Então, você também pode olhar na regra 4.4.2 e aí você encontrará tudo que o uso da correia significa para os atletas. Prestem atenção com respeito à correia, porque às vezes eles chegam com uma correia que não cumpre com as medidas. Então, aí, quando eles sobem para a plataforma, o contador técnico os detém. Aí, que acontece? Existe um atraso do que é a competição e que fique bem claro, o relógio continua. Então, é recomendado que seu atleta chegue bem vestido e bem representado. Eu já estava explicando aqui o errado da correia. Tem que medir mais de 12 centímetros de largura, usada na parte interna da botarga. Isso eu já expliquei que o cinto deve ser usado do lado de fora. Se a correia for colocada por dentro, eles serão automaticamente solicitadas para serem removidas as bandagens. Alguns atletas usam bandagem dupla. Aqui temos joelheira, bandagem, protetores não devem ser reforçadas por fivela, muito menos tirantes, plástico ou arame. Aqui tem um exemplo, como vocês podem ver, não se devem usar unida à barra. Então, a bandagem não pode cobrir o cotovelo, como vocês podem observar. Então, da mesma forma, não pode ser preso à barra. A bandagem na área do cotovelo é utilizado, chega a atingir 10 centímetros da região do cotovelo. Pode colocá-lo mais alto ou mais baixo, mas não pode cobrir o cotovelo. Fita são muito importantes. São usados nos polegares, saindo na ponta dos dedos. O que quer dizer? Não pode cobrir a ponta dos dedos. Os dedos não podem ser cobertos no momento da competição. Recomenda-se que antes da competição, que estiver com os dedos tapados, retire-o e coloque-o corretamente. Usado a 10 centímetros, a fita usado a 10 centímetros da área do cotovelo, exceto quando o médico da competição permitir, para evitar sangramento. É a única forma permitida. Atenção, isso temos claro. Por favor, prestem atenção. Treinadores, comuniquem isso a seus atletas. Somente se o médico responsável autorizar, podem usá-lo. Outra parte é cobrir as luvas, protetor de palma. Se você estiver usando luvas, não pode colocar fita adesiva sobre ele, não pode. Simplesmente usar as luvas.
os tipos de fita. Aqui temos o que não devemos usar. É muito parecido às fitas usadas nos polegares para fora nas pontas, quer dizer, coloquei o aqui não deve cobrir. Presos a barra, usado ou a 10 centímetros da área do cotovelo. De igual maneira, não deve cobrir os cotovelos. O cotovelo deve estar totalmente visível para que os oficiais técnicos e árbitros eles possam ter uma melhor visão de como o atleta realizou o movimento e extensão correta. E quando o atleta estenda os braços, possa ver claramente a extensão do cotovelo. Igual, a fita não pode cobrir as luvas para proteger o que é a palma da mão. Chegamos já à última parte do que é o uniforme. Luvas de proteção da palma incorretas. Cobre mais que a primeira junta dos dedos. Aqui temos uma luva que não deve ser usada. É completamente errada. Cobre as fitas nos dedos. Então, essa parte do uniforme que os atletas devem usar durante a competição. Espero que os treinadores levem as informações aos seus atletas e tenho certeza que chegarão vestidos de maneira adequada e a competição será mais divertida. Chegarão vestidos corretamente e a competição será mais divertida. Ele não vai atrasar tanto, porque às vezes, quando o atleta chega com o uniforme errado, tem que ser parado e tira a concentração do atleta. Recomenda-se que vocês, como treinadores, ajudem eles, porque às vezes o atleta coloca qualquer tipo de malha, veste calça curto, porque não sabem como se vestir quando o assunto é competição. Muito obrigada. Vou falar de outro tópico que é o Marshall. Peço que todas as perguntas que você tenham possam fazê-la. Peço que não fiquem em dúvida, porque a ideia disso é aprender e saber mais sobre o que são os regulamentos técnicos. E assim poder fazer melhor a competição e ter um melhor desenvolvimento. Recomendo a vocês, caros treinadores, perguntem. Se você ficar em dúvida, nunca saberá. Quem pergunta não é ignorante, por isso não tenha medo de perguntar. Obrigada. Agora vamos continuar com o segundo tópico que me corresponde, o qual é o X-Marshal, ou delegado. Quais são os deveres do delegado? Aceitar ou rejeitar a modificação feita pelos treinadores ao fazer a tentativa. O que quer dizer? Que o delegado tem que aceitar quando o treinador vai fazer a declaração de cada uma das tentativas, da mesma forma as mudanças que vai fazer e os levantamentos que os atletas realizarão. Então, essa é a responsabilidade, um dos deveres do delegado. Comunicar informações ao operador do sistema de competição sobre a tentativa solicitada. Imediatamente, você, como treinador, ao dar a mudança para o delegado e tenha assinado o cartão, você
deve verificar se essa informação chegou ao operador. De que maneira? Você vê para a tela onde estão os resultados e vai perceber se a informação chegou ao operador. Porque às vezes acontece que a informação não chega rápido. Pode ser por falta de comunicação. Vocês devem verificar se a alteração que você deu já chegou. Você é o único responsável por verificar se a alteração já foi informada ao operador. E assim é muito melhor. Porque existem muitos erros e o delegado tem muitos treinadores por perto, então pode haver confusão. Por favor, atenção da tela. E vejam se a informação foi enviada para o operador. Em Jogos Olímpicos, Jogos Juvenis, os campeonatos mundiais e universitários, é bom que vocês saibam que os árbitros devem ser de categoria número 1. Estes árbitros são escolhidos pela IWF e eles devem falar inglês. Aqui temos. Essa parte é muito importante. Aqui tem um processo de alteração em que é importante que a cor da caneta do delegado e do treinador sejam diferentes, para que não haja confusão ao fazer as alterações. Aqui está um exemplo em que a caneta do treinador é preta e a do delegado é vermelha. Você pode ver. É importante que você verifique as cores das canetas para não tomar a caneta do delegado. É recomendável que seja diferente. Se você perceber que há apenas uma cor na mesa do delegado, você pode informar a falta de uma caneta de cor diferente para as alterações que serão feitas. Isso é muito importante, que sejam de diferente cor. Entre o arranco e o clean, primeira fase, e jerk, segunda fase. É muito importante e deve ser levado em conta na hora da pesagem. Na verificação, dá-se um total. Então, aqui deve ser trabalhado o que é a regra dos 20 quilos. Claramente usando caneta vermelha ou escuro, a cor que seja diferente. Vocês podem ver aqui. Aqui temos o exemplo. Aqui o do delegado vermelho. Lembrem que deve ser escuro. Bem seja o do delegado ou do treinador. Prestem atenção na regra dos 20 quilos, que explicarei mais tarde. Aqui temos, como vocês podem observar, as regras. 140 quilos. Quem escreveu isso? Foi a saída que você deu no momento da pesagem. Na hora da pesagem. Como você pode ver, a primeira tentativa de partida é 120. Aqui está a fórmula. 280. Foi o total que você deu no momento da verificação final. Então, lembrando que o total é tirado do primeiro arranco e o primeiro clean e jerk. Não é questão de que um ou outro terminou em tanto. Se toma o primeiro arranco e o primeiro clean e jerk. Então, olha, aqui está o exemplo. Podem observar aqui, 120 e 140. Aqui tem o que é a regra dos 20 quilos. No primeiro 80
ele iniciou com 120. Então, no clean e jerk, poderia iniciar com 140 para poder cumprir com a regra. Ele pode aumentar, o que não pode é diminuir. Aqui, um delegado deve verificar se a alteração é válida ou não. Verificando outra tentativa. Você, como treinadores, devem estar atentos à ordem de chamada. Sempre quem vai primeiro é quem vai levantar primeiro. O atleta que vai primeiro é quem vai levantar primeiro, bem seja a segunda ou a terceira tentativa. Aqui temos o exemplo. O primeiro atleta levantou 155. O segundo levantou 160. Tem solicitado 160. O que passa? O terceiro tem 155, porém, o terceiro foi chamado com 155. Porém, o segundo atleta solicita diminuir o peso que tem a barra a 155. Então, isso aí não é válido. Quem tem mais tempo sem levantar é quem vai levantar primeiro. Como o relógio já iniciou para o tempo principal, não pode baixar a barra a 155 quilos. Tem que prestar muita atenção, porque isso traz muita confusão. Treinadores, muita atenção com isso. Não se deve aceitar diminuição do jeito nenhum. Vocês também, como treinadores, devem entender essa parte. Lembrando a ordem de chamada. Pelo peso da barra, que é menor, o número de tentativa, o menor vai primeiro. A sequência da ordem das tentativas, o atleta que levantou antes vai primeiro. E o número de saída do atleta menor vai primeiro. Sempre o menor vai primeiro. Embora a solicitação de alterações siga a ordem de chamada, ela deve ser aplicada até o limite da redução. O que quer dizer? Quando o atleta deseja diminuir, o relógio não deve ter iniciado para aquele atleta, ou seja, o tempo é o principal fator na competição. Vocês têm que prestar muita atenção ao tempo. Devem estar atentas, porque se passar, o atleta pode perder uma tentativa. E já ele pode perder uma medalha por causa do tempo. Então, o que devem fazer? Lembrem sempre estar atentos do tempo. Devem ter muito cuidado com isto. Sempre tem que ficar mirando o relógio e a tela. Se fazem isso, tudo vai sair muito bem. De igual forma, o delegado deve mirar o relógio. Essa parte é muito importante. Preste muita atenção nessa parte. Porque isso também traz muita confusão. O treinador deve declarar antes dos primeiros 30 segundos. O treinador deve declarar antes dos primeiros 30 segundos 1 minuto normal para realizar a tentativa. Porém, deve declarar antes de que passem os primeiros 30 segundos
porque só assim será possível que você tenha as demais alterações. Deve hacerse dentro dos primeiros 30 segundos e ficará o resto para poder fazer essa alteração. Intento sucessivo de 2 minutos, de igual forma, dentro dos primeiros 30 segundos, para que possam realizar as demais alterações. Dentro dos primeiros 30 segundos, mudança de peso. Mudança de peso antes dos primeiros 30 segundos. Isso que fique bem claro. Atentos com isso. Aqui está. O intento sucessivo, 2 minutos. O treinador deve declarar o próximo peso aos delegados. Porém, você deve declarar e assinar. Devem declará-lo. Dentro dos primeiros 30 segundos dos 2 minutos, há se ele um incremento automático. O que quer dizer? Que se é você mesmo que vai, se fazem um chamado com o automático, você tem que fazer uma declaração antes dos 30 segundos. Do contrário, se você não quer aceitar o peso mostrado no sistema de competição, você vai e declara. Deve ser sempre dentro dos 30 segundos. Ainda se é o incremento automático. Assim que muita atenção com isso. Por exemplo, temos um aparato do tempo que soará 2 vezes. Aqui eu tenho 2 minutos. Vai soar a 1:30 e ao final, quando restem 30 segundos. Se o treinador declara. Se o treinador declara, pode mudar o peso 2 vezes até os últimos 30 segundos. O levantador. O treinador declarou nos primeiros 30 segundos. Esse treinador terá a oportunidade de realizar as 2 alterações restantes. Porém, se ele não declara, não vai ter mais mudanças. Não vai ter. Então, se declarar nos primeiros 30 segundos, como você pode ver aqui, restará 1 minuto para você realizar as alterações que você quiser. As 2 alterações. Nenhuma mudança pode se fazer depois dos últimos 30 segundos. Se você não fez mudança, depois dos últimos 30 segundos não poderá fazer. Se fica tempo. Se fica manejar isso aqui dos 30 segundos do que é a declaração. Aqui temos o treinador veio, declarou 101 quilos. A segunda tentativa, mudou a 105. Então, a primeira mudança foi 107. E para a segunda tentativa, isso deve ficar bem claro dos 30 segundos. Se você não declara nos primeiros 30 segundos, lamentavelmente não terá oportunidade para as outras 2 mudanças. Aqui temos o exemplo. O atleta levantou 100 quilos na primeira tentativa e queria tomar 101 quilos para a segunda tentativa. Não é necessário que o atleta declare 101 porque é o incremento automático. No cartão, se estão seguros que tomarão a tentativa com 101. Porém, seu próximo intento será de 101 automaticamente. Se não há feito a declaração dentro dos primeiros 30 segundos, o atleta deve tomar um incremento automático. Por exemplo, 101 kg. Em caso que não queira os 120, vai declarar o peso desejado, assina
e tudo correrá bem. O incremento automático. Isso aplica o seguinte: um quilograma a mais depois do levantamento bom em el interior, a tentativa anterior. O mesmo peso depois de um levantamento mau na tentativa anterior. Eu vou explicar essa parte, incremento automático. Aqui eu tenho o incremento automático. O atleta fez a alçada de 120 kg. O automático 121. Pero você não quer o 121. Então, você vai, se apresenta na mesa onde está o Marshall, declara com a tentativa que você quer e o peso que você quer que o atleta realize, ou declara e assina. Agora, se o atleta não fez, então o delegado passa o incremento automático 130. Isso aqui é opcional. Se você aceita o 130 para repetir, você pode também aumentar. Isso é opcional. Se você quer que seu atleta repeta ou aumentar 1 ou 2 quilos mais. É opcional de você como treinador. Porém, tomando em conta que se você não fez, o locutor vai chamar para fazer a repetição da tentativa. O delegado risca o que ficou em branco. Depois dos 30 segundos. Isso aqui já eu expliquei. Depois dos 30 segundos. Essa parte aqui já expliquei. Como vocês podem ver, já expliquei o que é a repetição do 130. Sempre quando o treinador não declara, tem que repetir o 130. Aqui depois dos 30 segundos, ninguém veio. Nenhum treinador chegou perto da mesa do delegado. Então, o que passa? Ele deve aceitar para o terceiro e último intento o 130, para realizar a terceira e última tentativa. Assim que, treinadores, bem claro com isso. Se você não faz a declaração durante os 30 segundos, lamentavelmente, tem que sair com um incremento automático ou com um movimento que realizou anteriormente e foi mal. Então, deve sair para a seguinte tentativa. Aqui eu já falei sobre a regra dos 20 kg. O peso total das tentativas iniciais declarados e atualmente tomados em arranco e clean e jerk devem ser igual ou maior ao peso verificado em total inscrito. Exemplo, no arranco, 85. Clean e jerk, 100. Correto. No arranco, o segundo exemplo, 75. E no clean e jerk, o arremesso, 110. Correto. Aí estamos cumprindo com as regras dos 20 quilos. No próximo exemplo temos 82 no arranco e 100 no clean e jerk. Não é válido porque não cumpre com a regra dos 20 quilos. Então, o que é o mais recomendável para vocês como treinadores é que quando vocês estão na área da pesagem, possam verificar. Perguntem ao secretário de competência, oficiais que estão de turno. Geralmente se comunica, pero se tiver algum inconveniente, devem estar atentos de que o primeiro arranco e o primeiro clean e jerk cumpra com a regra dos 20 quilos, que deve ser igual ou maior. Aclaro isso, deve ser igual ou maior. Se você quer aumentar no primeiro arranco e diminuir no primeiro clean e jerk, pode fazer, mas deve cumprir com a regra dos 20 kg.
claro, total escrito 105 kilogramos. Arranco 85 e seno clean jerk. Vocês podem ver, começou com 85, no arranco, bom e bom. Ele ou ela diminui 5 kilogramos para o primeiro intento e clean jerk não pode sair 95, porque então não cumpre com o que são as regras dos 20 quilogramas. Ele tem que sair com 100 no clean e jerk, para que possa cumprir com a regra dos 20 quilos. O total deve ser calculado com o primeiro arranco, o primeiro intento do arranco e o primeiro tentativa do clean e jerk. Acontece o mesmo no clean e jerk. Só um momento, por favor. Se o delegado nota um erro na área de aquecimento, deve recomendar ao atleta e aos treinadores. Um erro onde? No total. Que não se cumpre com a regra dos 20 quilogramas. Então, ele comunica se eles querem diminuir na primeira tentativa, devem aumentar na primeira tentativa do clean jerk. Pergunta para ele, aceita? Se o treinador não aceitar, o atleta não aceitarem, é levado um dia ao júri. O jurado pode tomar a decisão de excluir da competição. Muita atenção com isso. É recomendável que vocês cheguem a um acordo e cumpram com as regras dos 20 quilogramas. Acontece a mesma coisa durante o clean e jerk. Se o delegado ou controlador técnico notam um erro na área de aquecimento, devem recomendar ao atleta ou aos treinadores. Tem que tomar a primeira tentativa com X quilogramas ou mais. Como já falamos no exemplo, tem que sair com 100 quilogramas, porque a primeira tentativa foi 85 de arranco. Para que cumpra com a regra dos 20 quilos, deve sair com 100 quilogramas. Isso está bem claro. E vocês, como treinadores, devem ter isso muito em conta. Porque quando eu falei dos uniformes, vocês devem ficar atentos de tudo isso. Porque de vocês depende o desenvolvimento da competição. Se cumprimos com tudo isso, cumprimos com o regramento, o desenvolvimento da competição será muito melhor. Sim. Quando vários treinadores chegam à mesa, aqui sim. Então, vocês como treinadores, o que devem fazer? Quando a mesa está cheia com muitos treinadores, o delegado, às vezes se confunde e não sabe a quem entregar as folhas. Devem prestar muita atenção qual é a folha do seu atleta, para que não se equivoquem, porque às vezes acontece que o treinador não percebe o nome do atleta e termina assinando em outra folha que não é. E começam os problemas, que sim, que você assinou, que você não assinou. Então, vocês como treinadores devem estar bem cientes e observar bem a folha, tem que observar bem a folha que vocês estão assinando, ok? Devem ter em conta a folha que vocês estão assinando e lembrar que sempre
Ainda você chega primeiro, se o atleta sair por último, você sabe bem que o que tenha mais tempo sem levantar é o primeiro que vai levantar. Assim que não importa quem chegou primeiro na mesa. O que tem que ter é paciência, tranquilidade. Ter paciência. Eu peço para você que na hora da competição tenha muita paciência, porque existe uma harmonia. Quando tem harmonia no grupo, na equipe, no momento da competição, a competição vai fluir muito melhor e o tempo passa muito rápido. Mas é pela organização que a equipe tem na competição. No momento que os atletas estão bem uniformados, que sabem todas as regras dos 30 segundos, do tempo. Essa aqui é a parte final da verificação, resumo da verificação e validez para diminuir. Uma rápida decisão deve tomar-se. Peso atual. Solicitude 155 kg. Isso aqui eu já expliquei ao princípio. Como eu falei, a sequência da competição. O segundo atleta, ele fez um pedido de 155. Porém, o que sucede? O atleta número 3 terminou a segunda tentativa com 145 e fez um pedido de 157, mas o chamado é para o segundo com 155. O relógio começa a iniciar, o relógio inicia para o atleta número 2. O que sucede? O 3 quer diminuir a 155. Não é permitido, porque ele já foi chamado, porque já o número 2 foi chamado com 155. Então, em caso que o relógio não fosse iniciado, era aceitável. Então, se chama o número 3, porque ele tinha mais tempo sem fazer levantamento. A segunda tentativa, 145, e o número 2, 150. Então, quem corresponde sair, em caso do que o relógio não tenha oficiado, era o número 3. Porém, como ele iniciou, já não é possível que o número 3 seja aceitado a alteração com 155. Lembrando que isso é a regra dos 20 quilos. Se vocês sabem, estão atentos com o tempo, a regra dos 20 quilos, as mudanças, terão uma competição perfeita e o atleta estará muito bem. Quanto mais o atleta está concentrado no que tem que fazer, muito melhor. Porque às vezes o controlador técnico detém o atleta. Não, você não vai. Então tem que estar atento do chamado. Atenção das alterações. Com alteração, declare antes dos 30 segundos. Eu faço muito ênfase nisso. Declare antes dos 30 segundos. Se você não declara, já você sabe, não terá oportunidade das outras duas mudanças. Igual com incremento automático. Se você não vai declarar, então vai ficar com o incremento automático. Assim que eu recomendo para você que estejam bem atentos do relógio, porque ele é a alma da competição. O tempo vai falar se perde ou não perde uma tentativa, por não cumprir com o tempo. Às vezes tem vários treinadores atentos do relógio. Podem dividir o trabalho. O treinador fica atento do atleta, o outro fica atento do relógio. Muita atenção com o tempo. Se vocês estão atentos com o tempo, eu tenho certeza,
Se vocês aplicam essas regras, o tempo não passará para vocês. Darão as mudanças no tempo, as regras dos 20 quilos estará bem. Então, eu tenho certeza que vocês agora terão melhor desenvolvimento na competição. Então, até aqui é minha exposição. Eu espero que seja de muita ajuda para vocês e me melhorar as competições venideiras. Boa tarde. Queridos amigos e amigas, o que acharam? Apresentação brilhante, certo? Agora, por favor, vamos a dar as boas-vindas a um grande amigo, Ítalo Baracini, membro do Comitê Técnico da IWF. Ítalo, você tem a palavra. Bem, nesta parte da apresentação, vamos analisar a função do cronometrista e como sua decisão e forma de trabalhar o tempo afeta o trabalho dos técnicos, para que o entendam e compreendam o porquê de certa situação. Em primeiro lugar, o que acontece ao iniciar um movimento? Ao iniciar um movimento, o cronometrista para o relógio assim que a barra levanta do chão de acordo com a regra 7:10:5. Mas o que acontece? Se o atleta recolocar a barra no chão sem ter alcançado o joelho, o cronometrista reinicia o tempo. Portanto, o atleta tem a possibilidade de reiniciar seu movimento. No entanto, quando a barra sobe acima do joelho, aí ela se torna uma tentativa. Então, quais situações nós temos? Que problemas temos? Os árbitros devem considerar inválida qualquer tentativa não finalizada em que a barra tenha atingido o nível do joelho. Já dissemos, ao passar o nível do joelho, torna-se uma tentativa em si. Mas, por outro lado, sim, ao final do tempo correspondente, o atleta não levantou a barra da plataforma de competição para fazer sua tentativa, a tentativa é declarada nula pelos 3 árbitros. Neste caso, considera-se que o levantamento apenas se levante da plataforma, mesmo que seja de 1 centímetro, e o atleta cumpre fazê-la no tempo que lhe corresponde. Outra situação que temos com o controle de tempo, sabemos que é 1 minuto, quando são tentativas normais, poderíamos dizer, mas são 2 minutos quando é uma tentativa consecutiva. Mas o que acontece quando o atleta tem tentativa consecutiva, mas a ordem da chamada muda e o relógio é ativado para outro atleta? Nesse caso, é adiado 1 único minuto. Isso explicaremos com um exemplo. Por exemplo, temos um atleta A que vai levantar 100 quilos e o atleta B espera para levantar 105 quilos. O atleta A levanta 100 quilos, portanto, o automático vai para 101, o próximo atleta ainda é B com 105. O relógio, então, com tentativa consecutiva, é acertado para 2 minutos e começa a correr, mas acontece que o atleta A passa para 105 quilos. Ao passar para 105 quilos, a ordem é invertida e agora é o atleta B quem vai levantar e o próximo atleta em esperar é o atleta A com o mesmo peso. Então, o relógio passa para 1 minuto, porque estamos falando do atleta B, e começa a correr. Mas acontece que o atleta B muda para 107 quilos. Então, o movimento volta para o atleta A. Mas ele não volta mais como uma tentativa consecutiva, porque entre o meio estava o tempo de correr para o atleta B. Então, nessa situação em que o atleta A volta para 105 quilos e o B espera para o atleta A, corre apenas 1 minuto. Esta é uma situação que ocorre com certa frequência e deve ser lembrada para não cometer erros. Outra situação que ocorre com o tempo é que ocorre quando um técnico, o atleta solicita uma mudança de peso, mas a chamada é a mesma. Neste caso, o relógio para enquanto a mudança é feita, mas quando o peso é concluído, o relógio continua a correr desse mesmo ponto. Também veremos com um exemplo.
Por exemplo, temos um atleta A que vai 100 quilos e o atleta B com 105. O tempo começa a passar e aos 40 segundos o treinador de A vai até o Marshall e assina um aumento de peso 103 quilos. Para o relógio, chama seus carregadores para fazer as alterações, como vemos na imagem, e o atleta A vai aos 103 quilos. E quanto tempo resta neste caso? Pois bem, os 40 segundos restantes do tempo que estava correndo desde antes. Neste caso, o tempo não é iniciado do zero, porque é a mesma tentativa. Respeito à arbitragem. Com respeito à arbitragem, tem muita coisa para falar em sua relação com os técnicos. Movimentos incorretos para todos os levantamentos. Levantada suspensa, 2, 5, 1, 1, o que veremos na definição mais tarde. Tocar a plataforma com qualquer parte do corpo diferente dos pés. Neste caso, é comum que ocorra na carregada quando o atleta desequilibra um joelho, colocando um chão. Uma situação pode ser que apoie suas nádegas no chão. Tem atletas que têm muita flexibilidade. Neste caso, o movimento é nulo. Parando durante a extensão dos braços. Não sabemos disso. Terminação pela força. Vamos ver mais adiante a definição para que fique bem claro. Flexione e estenda os cotovelos durante a recuperação, o que chamamos de desbloquear. Ele é considerado travado quando o braço está em sua extensão total e por algum motivo essa extensão é liberada e o braço é recolhido por um momento e estendido novamente. Esta flexão e extensão são penalizadas e são considerados um movimento nulo. Sair da plataforma de competição ou toque na área fora dela. No caso que o atleta não consiga a barra na posição dentro da plataforma e tenha que sair dela, ou no caso que toque fora da plataforma, que pode ser com um pé, com a ponta de um pé. Neste caso, o ponto limite é a borda da plataforma. O que é punido é se tocar fora. Se o atleta atingir a borda da plataforma até a ponta do seu sapato, pode ficar no ar e seu calcanhar apoiado na plataforma, mas sem tocar no espaço exterior. Nesse caso, o movimento é perfeitamente válido e é penalizado se tocar fora. Deixar cair a barra sobre os ombros. O regulamento diz que o atleta deve acompanhar a barra até a altura do ombro. Caso solte mais alto, é penalizado. Falha em redefinir totalmente a barra na plataforma de competição. Certo atleta termina seu movimento, o atleta solta a barra e a barra cai da plataforma ou cai de alguma forma na borda da plataforma e termina do lado de fora. Nesse caso, o movimento é anulado, como no caso de saída da plataforma do atleta. Neste caso, a barra ou os discos tocam o espaço exterior. Se estiver na borda, mas sem tocar o espaço exterior, o movimento ainda é válido. Não começar o movimento na frente do árbitro central. Neste caso é incomum que o atleta não esteja de frente para o árbitro central no momento que inicia seu movimento. Mas isso pode acontecer, por isso é considerado no regulamento. O atleta não pode estar lateral ou diagonal do árbitro, tem que estar perfeitamente ao frente. Liberar a barra antes de terminar o movimento. Aqui está uma larga explicação, um slide adiante, porque há várias condições que devem ser atendidas para que o movimento seja encerrado. E por último, tocar a barra com o sapato. Trata-se de uma regra bastante nova, mas que pretende penalizar, por um lado, uma atitude pouco desportiva, no sentido de não respeitar o instrumento com que é feito o movimento. A barra deve ser amigo do atleta. Mas, por outro lado, o mais importante é que o calçado normalmente arrasta sujeira e, portanto, suja a barra e prejudica ao atleta que vai levantar e aos seguintes.
Importante notar, no caso anterior, que se considera baja completa, baja y discos, o que en inglés se llama barber. Portanto, não só tocar a barra propriamente, mas tocar os discos com o calçado, empurrando ou encostando neles. Significa que o movimento será nulo. Com respeito aos movimentos incorretos para o arranque ou arranco, o principal é fazer alguma pausa, levantar a barra. O regulamento diz que é só movimento até a total extensão dos braços. Então, aqui não há nenhum ponto intermediário de parada, como tem, obviamente, no arremesso entre o clean e jerk. Há uma parada. Com respeito ao clean, o que nós chamamos de dupla carregada, que é apoiar a barra em um ponto intermediário antes de chegar à posição final. Podemos dizer que quando o clean não é limpo, não chega a barra imediatamente à posição final e, portanto, se arrasta até um espaço intermediário, ou seja, se apoia daí, se move até a posição final. A outra situação também penalizada é tocar coxa ou joelho com os cotovelos e braços. Isto acontece com atletas que ficam muitas vezes com os cotovelos mexidos praticamente no meio das pernas. E é uma situação bastante difícil de identificar e isso gera muitas vezes controvérsia. Então tem que ser muito cuidadosos quando se realiza isso e verificar bem se verdadeiramente ocorreu o fato. E por outro lado, não liberar ao atleta de responsabilidades sem antes se assegurar que efetivamente não tocou. Muitas vezes a posição que tem os técnicos para revisar e às vezes efetivamente tocou. O árbitro tem uma posição privilegiada neste sentido para identificar estes detalhes. Respeito do jerk, são duas situações. Oscilação, iremos explicá-lo mais tarde em outras slides, a respeito de tentativa de jerk. Isso é bom, interessante definir. O regulamento diz bem claro, qualquer tentativa aparente de jerk não completado. Muitas vezes os atletas ficam incômodos pela barra no momento da carregar. E para acomodá-lo, eles fazem algum tipo de movimento que lhe permite mover a toma e liberar o ponto onde está doendo. Normalmente, ao se recuperar imediatamente da carregada, mas também pode ser eventualmente antes de começar o jerk. O importante é deixar bem claro que a tentativa do jerk é penalizada e isso fica bem óbvio quando o atleta está intentando e se arrepende, a quando é outro tipo de acomodo. Em relação às falhas que mencionamos anteriormente, é interessante ter uma definição clara de algumas delas, que se entende por levantada suspensa, para o momento de subida da barra durante o levantamento. Isso ocorre no clean e no arranco. O atleta para a barra e em algum momento ele faz uma parada que pode ser pequena, mas se é evidente, continua. Isso pode ser abaixo do joelho, acima do joelho, não importa onde seja, é penalizado enquanto houver essa detenção. Em relação à terminação pela força, o regulamento diz continuar a extensão dos braços depois que o atleta atingir o ponto mais baixo em seu agachamento ou posição de tesoura, tanto no arranco quanto no jerk. Os pés já cumpriram a sua posição, moveram-se ao máximo, mas os braços continuam a mover-se, situação que se considera como terminação forçada. Isso é importante que vocês, como técnicos, tenham clareza durante a execução de um levantamento e um árbitro observar um movimento incorreto, ele deve pressionar o vermelho imediatamente após esse movimento incorreto. Isso não é nada estranho, é algo que está dito no regulamento e corresponde ao que diz abaixo. Se o levantamento for nulo, enquanto estiver parado,
Antes, uma economia de energia para o atleta. Portanto, não faz sentido esperar que um movimento completo termine. Por exemplo, se você tem uma falha, você toca os cotovelos, como um dos exemplos que há no clean, e permite que ele se recupere do clean, que faz o jerk. E está diz para ele que viu uma falha anterior. Isso vai gerar confusão e fazer o atleta trabalhar mais por algo que obviamente poderia ter sido dito antes. Portanto, as instruções para os árbitros são dar vermelho imediatamente quando corresponde. Com respeito à oscilação, o regulamento diz claramente que o atleta deve estar imóvel antes de começar o jerk. Portanto, se o árbitro vê o atleta sacudir os braços, os ombros, realiza certas flexões de perna que o levam a ter vantagem no momento de empurrar o jerk, o movimento será nulo. Agora, temos que estar claro que se refere a que o atleta vira a barra, ou seja, dá uma condição específica para ter vantagem, e não é um movimento natural da barra que ocorre quando há bastante peso. Portanto, este movimento não pode se frear em termos absolutos. Então, o movimento da barra deve ser separado de sua oscilação natural e da oscilação causada pelo movimento do atleta com a ideia de tomar vantagem. Então, se o atleta está imóvel e a barra está vibrando, não tem problema. O problema é quando o atleta, como diz aí, está fazendo algum movimento e gera uma vantagem. Movimentos ou posições incompletas. Este é um tema que vamos desenvolver mais adiante. A extensão irregular ou incompleta dos braços no final do levantamento. Isso significa nulo. Falhar em terminar com os pés e a barra alinhados e paralelos ao plano do tronco. Vamos detalhar isso no próximo slide. Falhar em estender totalmente os joelhos após a conclusão do levantamento. Se o atleta abaixar a barra de qualquer uma dessas posições de movimento, o movimento é nulo e os árbitros, portanto, devem marcar o vermelho. Em relação à finalização, como dissemos anteriormente, a finalização tem várias exigências. O movimento é considerado concluído após, portanto, está nas condições necessárias para dar a descida. Após várias exigências, uma desta é a que se vê aí, braços e pernas totalmente estendidos. O que temos neste caso, se você olhar a foto, verá que os cotovelos estão perfeitamente estendidos, portanto, essa parte da condição está completa. Mas os joelhos ainda não estão estendidos. Portanto, o que o árbitro vai fazer neste caso? Simplesmente esperar até que o atleta estenda totalmente o joelho para alcançar a posição final apropriada. Outra condição para terminar o movimento. Pés e barra devem estar alinhados. Neste caso, aparentemente uma olhada rápida diz que sim. Mas se você olhar de perto, verá que os pés não estão alinhados. Há um mais à frente do que o outro, portanto, voltamos à mesma condição. O árbitro deve esperar que o atleta atinja sua condição regulamentária. A terceira condição que se deve ser cumprida. Pés e barra paralelos ao plano do tronco. Neste caso, fica evidente que o atleta está rolando. Portanto, ele não está cumprindo esta condição. Portanto, mais uma vez, o árbitro deve esperar. Outra condição que deve ser cumprida, o atleta deve estar imóvel, aguardando a descida. Aqui vemos que do lado esquerdo o atleta está rolando e do lado direito andando. Então, o árbitro deve fazer o mesmo que nas vezes anteriores, esperar que o atleta cumpra o que corresponde ao regulamento, ou seja, ficar totalmente imóvel. Isso é muito relevante que possam ter em conta. Completar cada um desses movimentos
é responsabilidade exclusiva do atleta. Isso é afirmado no artigo 248 do regulamento, não é uma questão de interpretação, isso está escrito. Então, o que pode acontecer para que você assuma as consequências de não respeitar o regulamento? Quando dois árbitros pressionam branco, se o atleta não atingir a posição final e o atleta abaixa a barra, o árbitro que vê que ele não está cumprindo deve pressionar vermelho, ou seja, a introdução para o árbitro. Então, o que acontece? Lá aparecerá o sinal de um vermelho e dois brancos. E se os membros do jurado concordarem que no movimento o atleta desceu a barra sem ter completado totalmente seu movimento, a decisão será revertida e passará do branco para o vermelho. Portanto, o atleta perderá um movimento. Agora, o importante aqui é que o atleta é quem deve assumir a responsabilidade de fazer o movimento. Isso é fácil com os árbitros aqui. O que eles estão fazendo é de acordo com a visão deles, para ver se está completo, mas a responsabilidade é unicamente do atleta. Portanto, e que se refere diretamente a vocês como técnico, que atletas bem treinados tentem alcançar a posição final de imobilidade, mesmo quando dois árbitros apertem branco. Quer dizer, tocou buzina, que diz pulso descer, mas eu sei porque tenho certeza de qual é a minha obrigação. Meus pés estão mais à frente do que o outro. Então, coloco os pés na posição correspondente e abaixo a barra. Portanto, o terceiro árbitro que ia dar o vermelho porque estava vendo que eu não estava cumprindo, vai me dar o branco e não terei nenhum problema. E claro, as instruções para os árbitros são que se o atleta atingir a posição final, apertem branco imediatamente. Não se trata aqui de punir o atleta e obrigá-lo a carregar o peso mais do que o tempo necessário, mas eles devem cumprir com a obrigação da posição final de acordo com o regulamento. E isso, a única coisa que faz é colocar todo o atleta na mesma condição. Se ele aceita a um, terá que aceitar todo, e se gera uma situação lamentável, pois não é que os árbitros sejam muito exigentes. Isto não é nada mais do que o cumprimento do regulamento. Uma situação que geralmente ocorre quando há um público muito barulhento, muito grande, é que a buzina soa. A luz acende porque sim, o atleta terminou, os árbitros dão o baixo para a barra para ver o sistema de luz, mas o atleta não escuta. Nesse caso, o árbitro central faz o sinal para descer bem alto e com a mão. No entanto, e vamos ver isso imediatamente, a outra situação, no que é o sistema de luz aquele que falha, pois a buzina soou por algum motivo, o sistema não funcionou e, portanto, a condição de dois brancos ou dois vermelhos não foi dada, que é o que faz que se ative o sistema para descer. Portanto, o árbitro central não pode decidir por seu próprio voto, porque ele precisa estar de acordo com os outros árbitros. Portanto, o que ele faz, busca rapidamente a confirmação dos árbitros laterais. E eles também têm a obrigação, nesse caso, de indicar rapidamente qual é a sua visão para que o movimento possa ser completado pelo árbitro central, dizendo que desça, mas já com uma coincidência e respeito pela falha dos árbitros, sem violar a decisão dos seus colegas. Por último, uma faculdade que os árbitros possuem é a de mudar sua decisão de válida para nula. Isto ocorre no caso em que, uma vez reiterando a questão da posição final, o atleta cumpriu sua posição final e os árbitros lhe deram a ordem para descer. O atleta, no momento da descida, comete uma infração ao regulamento.
Por exemplo, baixar a barra atrás do corpo. O movimento foi perfeito, pois era branco. Mas na hora de baixar, já não é perfeito. Deixa a barra cair de mais alto do ombro, como mostramos anteriormente, é uma falha comum. Falha em recolocar totalmente a barra dentro da plataforma da competição, como no caso que é mostrado do lado esquerdo, que já havíamos discutido há pouco, não é o mesmo do lado direito. O movimento é válido. Pois bem, em qualquer um destes casos, o árbitro que deu branco porque de fato o atleta cumpriu todos os regulamentos, visto que a última parte, que é a descida da barra, se comete uma infração, muda sua decisão e para isso tem a possibilidade de fazer, porque o sistema de luz lhe dá 3 segundos para fazer essa alteração pressionando o outro botão vermelho para alterar a falha, ou simplesmente levantando a bandeira, caso isso não funcione. Obrigado. E agora, por favor, recebamos ao nosso querido amigo, presidente do Comitê Técnico da Federação de Levantamento de Peso, grande amigo e árbitro, Joseph Triolo. Vamos começar. Há 2 reuniões pré-competição importantes que um técnico ou oficial da equipe deve comparecer. São elas a verificação da entrada final e a conferência técnica. Para a competição offline, a verificação que permite aos atletas modificar sua categoria de peso corporal e total de inscrições pode ser enviada por e-mail até a hora e data especificadas no fuso horário do país anfitrião. Agora vamos passar para as competições ao vivo. A verificação ocorrerá antes da conferência técnica. Durante a verificação, uma cópia do passaporte de cada atleta participante será solicitada e apresentada aos oficiais. Na reunião de verificação final, cada equipe participante receberá um formulário de verificação, no qual é solicitado o seguinte: corrigir a grafia do nome do atleta, corrigir a data de nascimento. Os próximos 2 são importantes: modificar a categoria de peso corporal e modificar o total de entrada. A razão para isso pode ser que, após revisar a lista inicial original, sua estratégia de competição mudou. Você pode achar que é benéfico ou necessário mover o atleta para uma classe de peso diferente, ou pode precisar corrigir um erro na lista de partida. Ou também pode ser necessário diminuir a entrada total do atleta, possivelmente devido a que o treinamento antes da competição não ocorreu bem ou o atleta recentemente sofreu uma lesão. Você pode querer aumentar o total de entradas do atleta porque descobriu que, ao fazer isso, você pode mover o atleta para o grupo A. Lembre-se de que se 2 ou mais atletas tiverem o mesmo total de entradas, eles podem ser colocados em grupos diferentes, de acordo com o número do lote. Os atletas com o menor número de lotes serão atribuídos ao grupo A e aqueles com os maiores números ao grupo B. O número de lote maior pode fazer a diferença. Você também não pode substituir atleta. Número 1, você pode usar atletas reservas que se inscreveram com antecedência. 2, a afirmação final da entrada é considerada final para as delegações que não compareceram ao VFE e o número do lote do atleta será atribuído após verificação. Uma pequena nota sobre a conferência técnica. Antes do início do evento, será realizada uma conferência técnica. Aqui, as equipes participantes e demais interessados receberão informações completas sobre o evento. As seguintes podem ser incluídas, mas não limitadas a serviço de ônibus programado de e para o local do evento, localização de sala de pesagem, balanças de check-in, de pesos,
como se inscrever para almoços. This will be an example of the lay-in room layout. Screens will be provided. Proper hygienic conditions must be provided. There will be a waiting area. And posted at the entrance to the weigh-in room will be the group start list. This is so athletes and team officials will know the order of the weigh-in. Cuidado com a ordem de pesagem. É importante chegar na hora, muito importante. The order of the weigh-in. Okay. It's important to be on time. Very important to be on time. Se o atleta faltar ao chamado, ele segue para o final da pesagem. Aqui, o atleta B não conseguiu atingir o peso e saiu da sala de pesagem. Agora, o atleta C, que não compareceu ao chamado, deve aguardar ao final da sequência. Após seu retorno, o atleta B Upon returning, pode ocupar seu lugar onde quiser, their place anywhere in line. e é importante saber que o atleta C deve esperar até o final da sequência. Sequence entirely. If two groups Se duas classes de peso estiverem esperando no mesmo grupo, same group, os atletas da classe de peso mais baixa vão primeiro. O atleta C, sem condições de seguir a sequência, irá para o final da pesagem. Os atletas serão chamados à sala de pesagem um a um. Apenas um oficial da equipe poderá acompanhar o atleta até a sala de pesagem. Os atletas deverão apresentar passaporte e credenciamento. Para os atletas do México, ao invés de passaporte, eles podem usar uma identificação em inglês, que inclui a sua data de nascimento. Durante a pesagem, o atleta pode se pesar the athlete can step on a scale completamente nu ou de cueca. Não será permitido o uso de uniforme, macacão, bermuda ou camiseta. Não podem ser usados. E ele não deve usar meias. Os atletas têm o direito de usar joias, ajustes de cabelo e chapéus religiosos. Eles não podem usar relógio. É importante para o técnico saber que os atletas estão vestindo enquanto sobem na balança. O atleta pode estar acima do peso em sua categoria simplesmente por usar roupas íntimas ou joias na hora de se pesar. O treinador pode pedir ao atleta que tire a cueca ou joias. Treinadores, saibam que os oficiais técnicos estão proibidos de fazer sugestões ao atleta. Aqui está um exemplo do cartão do atleta. Depois que todos os atletas forem pesados, um número inicial será atribuído a eles. Falaremos mais sobre o número inicial durante a apresentação da distribuição do B&B no cartão do atleta. Um dos oficiais técnicos anotará o peso do atleta e o oficial de equipe, o atleta, deverá assinar o cartão para confirmar o peso do atleta. Então, o oficial da equipe, o atleta declarará as tentativas para a primeira tentativa. A confirmação da assinatura vai nesses lugares. E você pode ver onde o snatch, o arranco e arremesso serão adicionados nas primeiras tentativas. Após o atleta ter sido pesado e estar dentro de sua categoria de peso corporal, um passe de atleta e um cartão de desafio será emitido. O cartão Challenge, feito de papel duro, indicará
o número do lote do atleta ou os 3 seguintes detalhes: sexo, categoria de peso corporal ou o número do grupo em letras grandes, lidas à distância. Além disso, o texto e a cor devem corresponder aos passes do atleta no grupo. Distribuição de passes de aquecimento para atletas e dirigentes de equipes. Um atleta no grupo 3 passes, 2 atletas, um passe adicional. Para eventos com categorias combinadas, cada atleta adicional no grupo receberá 2 passes. Como você pode ver aqui, 3 para o primeiro atleta, um adicional para o segundo, e o terceiro e quarto receberão 2 cada. Aqui encontramos um exemplo. No BIB, será o número inicial do atleta. O número de largada será entregue ao final da pesagem. O secretário da competição atribuirá ao atleta seu número BIB e iniciará a distribuição enquanto não houver interrupção com a ordem de pesagem. Se um atleta perder o peso ou estiver ausente no momento da chamada, a atribuição dos números deve ser feita após o término da pesagem. Como você pode ver aqui, os lotes 3, 21 e 55 chegaram na hora da pesagem e estão dentro de suas categorias. Seus BIBS podem ser entregues a ele. O atleta D, com o lote número 79, estava com sobrepeso e teve que recuar. A distribuição dos BIB terminará com seus números iniciais e eles terão que esperar. Quando isso ocorrer, o restante dos números deverá ser distribuído na sala de aquecimento, no máximo 30 minutos antes da apresentação dos atletas. Pois isso marcaria o início da competição. Além disso, ao final da pesagem, o secretário da competição designará as plataformas de aquecimento de acordo com o número inicial do atleta. No caso de haver mais de um atleta por país competindo no mesmo grupo ou país, o número de atletas for maior que o número de plataformas de aquecimento, o controlador técnico ou delegado técnico designará com flexibilidade. O atleta também será informado de que lado do corpo usará o BIB. Falaremos um pouco mais sobre os controladores técnicos. Vamos falar um pouco sobre controladores técnicos. O controlador, minutos antes da apresentação dos atletas, começará a alinhar os atletas para a apresentação. A competição começa oficialmente com a apresentação dos atletas. E após eles serão apresentados, começará a contagem regressiva de 10 minutos. Após atingir o 0, o primeiro atleta será convocado. Depois que o atleta é chamado, ele tem permissão para subir no palco ou plataforma de competição, mesmo enquanto a barra está sendo carregada. Treinadores não são permitidos na plataforma. Os atletas não podem subir ao palco antes de serem chamados. Uma vez chamados, podem retornar ao palco ou plataforma, mesmo que os carregadores estejam em processo de carregamento da barra. Além disso, os controladores técnicos devem garantir a segurança do atleta. Eles devem evitar que os oficiais de equipe subam ao palco se o atleta sofrer uma lesão.
Somente o médico da competição pode tocar no atleta em caso de lesão, e o júri deve interromper todas as ações até que o médico termine de examinar o atleta na plataforma. Somente por ordem do médico da competição, os oficiais técnicos ou oficiais de equipe poderão ajudar o atleta lesionado. Por quê? Para evitar mais ferimentos. Por esse motivo, os controladores técnicos devem evitar que os oficiais das equipes subam ao palco. Por favor, entendam que isso deve ser feito para a segurança do atleta. Você não quer causar outra lesão. Eles podem machucar suas costas ou pescoço. Por isso é importante que somente o médico cuide da situação até o término do exame. Ao final da categoria, os controladores técnicos alinharão os medalhistas para a cerimônia de premiação. Os medalhistas não devem trazer aparelhos eletrônicos ao pódio. Os medalhistas não devem estar acompanhados por outras pessoas. E nenhum participante da cerimônia de vitória deve usá-los para manifestações políticas, raciais ou religiosas. Tecnologia de reprodução de vídeo. Vezes em que VPT é usado. A reprodução do vídeo tem duas possibilidades. O júri inicia a revisão do VPT ou a equipe do atleta que acabou de fazer uma tentativa desafia a decisão do júri para aquela tentativa específica. Neste caso, o controlador técnico deve parar o relógio imediatamente e o controlador técnico deve verificar a validade do VPT e fazê-lo rapidamente. O controlador técnico deve parar o cronômetro e informar ao locutor. O controlador técnico levará o cartão ao júri. Antes de que o relógio seja iniciado, para a próxima a decisão deve ser rápida. O VPT pode ser iniciado antes que o relógio seja iniciado para a próxima tentativa, ou antes que o próximo atleta seja chamado para a plataforma. O que ocorrer por último, isso significa o próximo atleta ainda não foi chamado. O atleta foi chamado, mas o relógio não começou. Você pode desafiar. O próximo atleta foi chamado. O relógio começou, mas não está na plataforma. Você pode desafiar. O próximo atleta foi chamado. Ele está na plataforma, mas não ligou o relógio, porque os carregadores ainda estão na plataforma. Ele pode desafiar. Quando é muito tarde para desafiar? O próximo atleta foi chamado, o relógio começou e o atleta está no palco. Então, é tarde demais para desafiar. Procedimento para o júri iniciar o VPT. O júri, a seu próprio critério, pode iniciar o processo de VPT quando a maioria das opiniões do júri divergem da decisão do árbitro. Para reverter a decisão do júri após a reprodução do vídeo, apenas uma maioria é exigida entre os membros do júri. Não há limite de repetições para o júri tomar a decisão, mas gostaríamos que você o fizesse o mais rápido possível. Procedimento do challenge. Para a equipe apresentá-lo e para os controladores técnicos agirem de acordo.
para apresentar uma carta de desafio. Lembre-se, você não pode desafiar as tentativas de outros atletas. Você só pode desafiar pelo seu próprio atleta. Deve entregar o cartão do desafio ao controlador técnico mais próximo. O controlador técnico verifica a validade do desafio e se foi feito a tempo. O controlador técnico interrompe a ação imediatamente. O controlador técnico informa ao locutor e operador de tecnologia. Em seguida, leva o cartão de desafio ao júri e informa quem fez o desafio. O controlador técnico controla o próximo atleta para que ele não entre no palco. Dicas para treinadores. Por este motivo, você deve sempre prestar atenção à reação do júri e estar pronto para desafiar. Se você apresentar o desafio, aguarde a decisão do júri na área de treinamento ou de aquecimento mais próxima. É importante saber que você desperdiçará seu desafio se o júri iniciou o VPT e apelou da decisão do árbitro de uma tentativa falhada ou se o júri, após usar o VPT, reverteu a decisão do árbitro de passar para nula. Não perca a chance de desafiar. O júri não. Quando seu atleta compete em uma competição online, você deve provar que pode registrar as tentativas do seu atleta. Se por algum motivo uma tentativa do seu atleta foi julgada como sem levantamento e pode ter ocorrido devido a uma falha no sistema de tecnologia do competidor, registrar a tentativa pode ajudar a reverter a decisão do árbitro. Nosso objetivo é administrar a competição e os oficiais técnicos e o jogo justo para todos os atletas e treinadores. Obrigado. Chegamos ao final deste importante seminário de regras técnicas para treinadores, evento organizado pela Federação Pan-Americana de Halterofilismo e pela IWF. Queremos dar um agradecimento especial ao presidente do Comitê Técnico do Pan-Americano, Joseph Triolo, dos Estados Unidos da América, também a experiente oficial técnica internacional Marixa Ortiz e ao membro do Comitê Técnico da IWF, Ítalo Baracchini, do Chile. Esperamos continuar fazendo essas atividades para enriquecer o levantamento do peso no continente. Queremos convidá-los para o Campeonato Mundial Sub-17 na capital do Peru, Lima, a partir do dia 11 de novembro. Todos vocês estão convidados para este importante concurso orbital. Queremos continuar com as atividades, não queremos parar apesar da pandemia. Ainda estamos ativos na Federação Pan-Americana de Levantamento de Peso e a IWF. Muito obrigado a todos pela presença, bênçãos e até o próximo evento.